A Dehancer me desafiou a criar um take cinematográfico para a gente testar o seu plugin. E é claro que eu aceitei o desafio. E inclusive já até postei o resultado lá no Instagram. E hoje eu vou mostrar para vocês a gradação de cor daquele clipe. Então, sendo assim, bora graduar! Para começar, eu vou arrastar o Dehancer para cima do nosso arquivo. Vem aqui no Inputs e aqui eu vou escolher no lugar do REC 709, eu vou procurar a minha câmera, que nesse caso é a Sony A6500. Ficou bem vermelho, ficou bem esverdeado aqui, bem saturado, mas a gente vai corrigir isso aqui com o próprio Dehancer. E aqui eu tenho, ó, exposição, que aqui eu posso trabalhar na exposição do meu vídeo. Eu não vou mexer nela agora, porque eu acho que tá até legal, se bem que eu vou dar uma escurecidinha aqui. Beleza, vamos trabalhar aqui um pouco na temperatura. Eu quero esse vídeo um pouco mais frio, quero que seja um negócio mais melancólico, né? Temos aqui um tintzinho aqui, Comp, né? Que ele basicamente vai trabalhar nas cores também, ó. E eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá para ficar um pouco mais esverdeado. E vou voltar a temperatura para ficar bem mais frio. Bom demais, eu acho que aqui na parte do input já está resolvido. E aqui é uma das partes mais legais do Dehancer, que é a parte do filme, onde a gente vai escolher o tipo de filme que ele vai emular no nosso vídeo. Então eu vou ativar aqui, ó. Isso é até uma coisa importante, lembre sempre de ativar essas caixinhas aqui quando você for trabalhar no Dehancer, que às vezes você pode fazer toda uma configuração e não ver nenhuma mudança no seu vídeo. E é justamente essas caixinhas que a gente tem que ativar. E agora o que a gente tem que fazer é procurar um filme que nos agrade ainda mais para deixar o nosso vídeo com aquela cara de cinema valendo. E aqui são muitas opções de cores, ó, muitas opções de filmes. Agfa, tem o CineStill, Fujichrome, Fujicolor. Tem os mais famosinhos aqui, que é o Kodak Portra 400, ó. Muito legal também. Lomachrome, esse aqui é bem legal, bem dramático. Eu vou fazer, porque já até testei esse aqui, eu vou usar o Konica Minolta. Ó, já ficou legal aqui. Eu vou utilizar esse Konica Minolta VX 400 Super aqui no nosso vídeo. Temos aqui também o Film Developer e ele basicamente vai trabalhar nos contrastes, ó. Opa, olha só, acabei de falar e acabei de cometer o erro. Ativa e agora a gente trabalha. E aqui eu posso trabalhar o contraste da nossa imagem. Deixar um pouco mais aqui para não perder tanta informação nos pretos. Temos a correção de gama também, ó. Isso aqui é muito legal, cara. Você pode ir testando, ver o que vai encaixar melhor no seu vídeo. Aqui na parte do Film Developer eu acho que ficou legal. Ó, com a correção, sem a correção. Observe aqui os tons de preto, que aqui eu não tenho informação nenhuma. E aqui eu consigo trazer mais informação aqui nos pretos. Temos aqui agora o Film Compression. Basicamente ele vai trabalhar nos tons claros, nos pontos brancos, ó. Se a gente ver aqui, o tom branco do meu vídeo está mudando lá, ó. Ó. Aqui você pode observar bem mais nessa parte aqui, ó. E depois que a gente já fez a correção do White Point e do Tonal Range, a gente pode vir aqui no impacto e escolher se você quer deixar ele bem marcado. Olha só, observem o tom branco aqui, ó. Nos vídeos aqui, observem esse tom branco aqui. E aqui ele fica mais suave, mais marcado e bem mais suave. Então vou deixar um pouquinho mais suave aqui, ó. E aqui já ficou legal. Vindo aqui para baixo nós também temos o Expand, então ele vai também trabalhar nos tons claros e nos tons escuros da nossa imagem. Deixa eu ativar aqui. E aqui a gente pode fazer uma analisadinha nos nossos tons. Vou mexer um pouquinho aqui porque já tá legal para mim. E aqui eu posso, ó. Dá para observar uma diferença boa do Expand para o Film Compression, que o filme ele trabalhou exatamente nos tons. Já que no Expand, que é o expandido, ele vai trabalhar basicamente na tela inteira. Então, olha só, se colocar no máximo que ele simplesmente trabalha em tudo.
Não é isso que eu quero. Quero mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui ficou legal. Vou dar mais uma escurecidinha. Show de bola. Aqui no Expand já ficou legal também. E aqui nós temos agora o Print. Isso aqui basicamente seria, como é que eu posso dizer? Seria uma preparação se eu fosse imprimir ou revelar esse frame aqui do nosso vídeo. Então eu faria a correção dele por aqui, ó. E aqui eu posso escolher agora, tem algumas opções de filme, tem o Cineon, tem o Fujifilm, o Kodak e o Kodak Endura. Aqui basicamente eu vou deixar no linear mesmo, para não bagunçar muito aqui o nosso take. E aqui eu posso ver a exposição do nosso vídeo. Caso ele estivesse muito estourado ou muito escuro, eu poderia corrigir por aqui. Temos aqui um contraste tonal. Vai trabalhar em todos os contrastes do nosso vídeo aqui. E aqui nós temos a densidade de cor. Basicamente seria uma saturação. Aqui seria a densidade, eu quero essa cor bem mais densa. E aqui embaixo eu tenho a saturação em si, que eu posso trabalhar, ó. Deixa ela aqui no máximo e eu vou trabalhar apenas no Color Density aqui, ó. Bom demais, cara, já ficou bem legal. Logo abaixo aqui do print nós temos o Color Read, que ele basicamente é um assistente do print. Os dois aqui trabalham juntos, eu vou ativar ele aqui, ó. E aqui eu posso fazer as correções de cores desse frame aqui, caso eu fosse imprimi-lo. Aqui eu tenho as opções que eu posso trabalhar do amarelo para o azul, ou se eu arrastar para cá ele vai azular a minha imagem. E aqui ele vai amarelar a minha imagem. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou deixar ele um pouquinho mais branquinho, mais azulzinho, esse frame, que eu quero justamente esse tom mais frio, mais melancólico aqui no nosso vídeo. E aqui nós temos o magenta e o verde. Então, aqui eu tenho o verde total e o magenta total. Aqui para o nosso vídeo eu vou colocar um pouquinho de verde também, ó. Muito legal, deixa eu desativar aqui para você ver a diferença. Bom demais. Temos aqui também ciano e vermelho, como meu rosto está bem vermelho. Opa, deixa eu ativar aqui. Como o meu rosto aqui está bem vermelho, vou trabalhar um pouquinho nele aqui, ó. Para não perder esses tons do rosto aqui, mas também não ser nada exagerado. Descendo aqui agora nós temos a parte mais legal de se trabalhar com o plugin do Enhancer, que é basicamente o Film Grain, o Highlightation, o Bloom e o Film Damage. Aqui no Film Grain, deixa eu ativar ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, se eu colocar no máximo. Aqui, ó, só de colocar o grãozinho aqui já ficou com uma cara de cinema. Mas eu achei que ficou demais. Nós temos aqui 8mm, 16mm, temos 35mm e 65mm. Eu vou de 65. Ah, não ficou pouco, vou botar um pouquinho mais. Eu vou de 35. 35, 250, acho que ficou legal. É, moleque. Ó, não, vou botar o 35 ISO. Vamos então de 35mm ISO 50, ó. Deixa eu desativar pra gente ter uma noção. Cara, só de colocar o grão já dá aquela cara de filme. E aqui nós temos um negócio muito legal que é o Highlightation. Deixa eu ativar ele aqui. Que ele basicamente vai jogar um tonzinho de vermelho nos tons claros do nosso vídeo. Basicamente vocês podem observar mais ou menos aqui, ó. No brilho aqui do corrimão, nessa luzinha aqui, aqui nesse brilhinho. Deixa eu ver, acho que o máximo aqui é 8. Deixa eu desativar aqui para ter uma noção, ó. O máximo dele aqui é 8. Então ele vai jogar sempre essa bordinha vermelha nos tons mais claros do nosso vídeo. É claro que aqui ficou demais, eu tô colocando só pra gente ter uma noção. Eu vou no 35 também, deixa eu ver aqui, ó. Super, deixa eu ver o 65. Aqui nós vamos de 35 no Reject. Ó, não, ficou demais, vamos de 35. Vamos então de 35mm Super 35. Ele vai jogar um charminho aqui e não vai ser nem muito e nem pouco. Vamos então agora para o Bloom, que basicamente ele faz o efeito de um filtro Pro Mist na nossa imagem aqui, né? E como eu uso os filtros da KF, então é Black Diffusion. Então ele vai fazer o efeito como se eu estivesse utilizando um filtro
da KF Concept, mas eu tô utilizando um filtro para fazer esse take aqui, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Olha aqui, vou colocar no talo aqui só pra gente ter uma noção do que ele vai estar mudando. Ele vai trabalhar em todos os tons claros aqui, ó. Vai deixar bem mais suave os tons claros do nosso vídeo, ó. E eu vou também no Super 35mm aqui. Bom demais, deixa eu só, ó. Moleque, eu acho que não ficou muito, eu vou no 16. Deixa eu ver, não, vou no 65. Bem pouquinho, só um charminho, só pra não... moleque, aqui ficou bom. E agora nós temos o Film Damage. Basicamente são defeitos no nosso filme. Deixa eu colocar aqui em 8mm, ó. Vai aparecer bem mais. Deixa eu dar um play aqui pra gente ver, ó. Olha só. Como aqui eu estou utilizando um Mac Mini M1 para rodar, ele trava um pouquinho. Então aqui eu estou utilizando, ó, no Better Performance no Final Cut aqui, para ele aguentar rodar o nosso Enhancer Pro. Vou no 65, que ele vai jogar mais uns negocinhos, mais coisa leve. Deixa eu ver. Temos aqui também o Film Bridge, que também são defeitinhos, ó, que a gente pode utilizar para o nosso vídeo. Deixa eu ativar aqui. Pode observar aqui que ele acrescenta uns defeitinhos no nosso take, ó. E nesse aqui eu vou colocar o 35 também. E aqui embaixo nós temos o Gate Wave, que basicamente ele vai dar umas tremidinhas no nosso vídeo, como se fossem vários framezinhos passando no rolo, e às vezes um dá uma desalinhadinha, então ele sempre dá uma tremidinha no vídeo. Esse aqui é o Gate Wave. Inclusive quando a gente ativa aqui, ele já dá até um zoom no vídeo, que é justamente para ele poder fazer esse balanço. Não sei se a gente vai conseguir enxergar aqui, porque o PC tá sofrendo para rodar aqui o Enhancer. E aqui nós temos, para finalizar, basicamente o Overscan. O que seria o Overscan? Seria essa moldurinha aqui, ó, que geralmente a gente baixa overlay lá no YouTube e joga em cima do nosso vídeo. Então, basicamente é isso aqui. Ele vai colocar vários modelinhos. Eu tenho o Super 8. Ó, gigante esse frame aqui. E aqui a gente também tem a questão da escala. Eu posso escalar o nosso efeito. Vamos ver as outras opções aqui, ó. Super 16, Ultra 16. Temos o Super 35, que fica bem legal também. Widescreen, ó. E o Ultra Panavision. Super 35 fica até legal, ó. Podemos escalar aqui também para não ficar também perder muito do nosso vídeo. E aqui embaixo nós temos a exposição. Se você quiser bem mais escuro, bem mais claro, o defeitinho aqui, ó. E ele vai aparecer mais ou menos. Aqui nós temos o zoom de lente, ó. Podemos dar um zoom na nossa lente. Aqui o offset X e Y é o eixo. Se quiser desalinhar o nosso vídeo aqui para um lado ou para o outro, ele vai. E aqui nós temos o Gate de Focus, que basicamente ele vai desfocar a bordinha do nosso frame aqui, ó. Vou fazer aqui. Ele vai desfocando a bordinha do frame aqui, ó. Top demais. Não vai encaixar muito bem no nosso vídeo agora, mas aqui eu coloquei só para demonstração. Então eu vou desativar e aqui nós temos logo abaixo a vinheta. Esse aqui eu gosto de utilizar bastante, porque ele dá um charminho no meu vídeo aqui, ó. Eu posso, ó, colocar um pouquinho mais para cá. Bom demais. Aqui eu tenho o tamanho e o feather e o aspect ratio. Eu nem preciso mexer nisso aqui porque já ficou legal o resultado. Temos aqui logo aqui abaixo um monitor, que é que geralmente quando você gosta de editar utilizando o False Color como referência, ele tem aqui o monitor, tem o Clip Indication aqui também. Se eu desativar aqui o False Color, ele vai mostrar só o Clip Indication. E aqui, se você quiser trabalhar a sua cor do seu vídeo de acordo com o False Color, você tem essa opção também. Para mim não vai fazer muita diferença, então eu vou desativar aqui agora.
E aqui para fechar nós temos o Output. Já que viemos lá do Input, lá em cima, onde a gente escolheu o modelo da nossa câmera e o log da nossa câmera, aqui nós temos o Output, que é depois de fazer toda essa correção, nós temos aqui uma opção de dosar o que foi feito até aqui. Então aqui eu posso, ó, se eu quiser apenas 50% do efeito, posso vir até aqui, ou 100%. Eu vou deixar 100% porque eu gostei bastante, eu quero mostrar muito o defeito que a gente colocou aqui, os defeitinhos do vídeo que a gente colocou, o Highlightation aqui. Inclusive o Highlightation eu tô achando um pouco forte, eu vou baixar ele um pouquinho aqui. Cadê o Highlightation? Vou colocar em 65, deixa eu ver se é menos. Acho que eu vou deixar aqui em 65 o Highlightation. Então, vamos aqui de novo. Opa, não desci demais. Vamos aqui no Output. 100%. Sem correção. 100%. Cara, eu acho que ficou legal. E aqui para fechar o nosso videozinho, a gente pode exportar toda a configuração que fizemos aqui agora em um LUT e reutilizar em outros takes, para não precisar fazer toda essa correção do zero. Então a gente pode gerar um LUT aqui e utilizar em outros takes. Bom demais para acelerar o fluxo de trabalho aí da galera. Finalizamos então aqui a correção do nosso vídeo e passando aqui só para agradecer a Behance por essa oportunidade de conhecer o seu plugin e provar para vocês que até eu, que não manjo nada desse ramo, consigo fazer uma gradação de cor espetacular e cinematográfica. Obrigado, Behance, obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima. Como sempre, um abração do Milks e valeu! Fui!